Com a determinação e suor, você campeão, mostrar pro mundão quem que... Fala galera do agro, tudo em paz com vocês? Aqui é o Hugo da horta e também do agro. E hoje a gente vai gravar mais um vídeo sobre os assuntos de hidráulica. Vamos fazer uma questão que fala sobre perda de carga unitária, que é aquela perda de carga que acontece devido ao atrito que tem da água com o cano, por onde ela está passando. E isso, logicamente, a cada metro vai tendo uma perda de carga, porque é justamente uma perda causada pelo atrito da água com o cano. Essa questão é a segunda questão da segunda prova que foi feita em um dos semestres passados de hidráulica. Tá aqui a prova original e eu reescrevi ela aqui, ó, essa questão aqui, para a gente conseguir fazer. Ela diz assim, ó, determine a perda de carga unitária numa tubulação de PVC novo. Aí ele fala também, coeficiente de atrito de Hazen-Williams 135. Esse coeficiente de atrito é dado em função do tipo de tubo, do tipo de tubulação. Aqui é um PVC novo. Então, para PVC novo, se ele não te der, existem tabelas aí que dizem qual é o coeficiente de atrito para o PVC novo. Aí ele fala também, ó, o diâmetro interno é de 120 milímetros e vazão é 72 metros cúbicos por hora. E isso que está sendo transportado pelo cano é água limpa. A fórmula que a gente pode usar para determinar essa perda de carga unitária, que é o que a questão pede, é a fórmula de Hazen-Williams. Inclusive ele não fala aqui, mas como ele dá o coeficiente de Hazen-Williams, dá a entender que ele quer que resolva dessa forma. E realmente é uma das equações mais usadas. Existe a equação universal, que é a equação mais exata, porém ela dá muito trabalho para você fazer. E existem as equações empíricas, que vários autores desenvolveram para chegar a um resultado próximo da equação universal. E a de Hazen-Williams se encaixa em várias situações que a gente encontra. Então a gente vai resolver por ela. O J aqui indica a perda de carga unitária. Significa isso, J. Aí na fórmula a gente tem 10,67, é da fórmula. Q, que é vazão, elevado a 1,852. O C, que é o coeficiente de Hazen-Williams. E o D, que é o diâmetro. Todas essas informações precisam estar nas unidades do sistema internacional para a conta funcionar bem. Então, a vazão precisa estar em metro cúbico por segundo e o diâmetro em metro. E o coeficiente ele não tem unidade de medida. Aí a perda de carga, que é o J, vai sair em metro de coluna de água por metro. A carga é como se fosse uma pressão. Então, a cada metro, ele vai perder tanto de pressão, que nesse caso ele fala como carga. Ou você pode escrever assim também, ó, metro por metro. Porque é o que? Metro de coluna de água por metro de tubulação. Então, você pode escrever também, ó, metro por metro. Ele perde X metros de coluna de água de pressão a cada metro. E aí, para resolver, é só a gente substituir as informações. Mas antes, vamos colocar todas nas unidades de medida do SI. Primeiro, o diâmetro é 120 milímetros. Para transformar em metro, que é a do SI, a gente vai dividir por 1000. Por quê? Porque 1 metro... Aliás, para ter um metro, eu preciso de 1000 milímetros. Então, se eu dividir esse valor por 1000 milímetros, eu vou ter a quantidade de metros que tem aqui. Como não chega a ter 1000 milímetros, ele vai ter um pouco menos de 1 metro. Ou seja, dividindo aqui, a gente vai ter que o diâmetro é 0,120 metros. A vazão, ele fala lá que é 72 metros cúbicos por hora.
O SI pede que a gente coloque metros cúbicos por segundo. Como ele sai 72 metros cúbicos a cada hora, para a gente saber quanto é que vai ser por segundo, a gente tem uma ideia que vai ser um valor menor que esse. Para que a cada segundo, saindo esse valor, quando tiver passado uma hora, tenha saído os 72. Então a gente sabe que aqui, para transformar em segundo, eu vou ter que dividir o fator lá de transformação, que no caso de hora para segundo é 3.600. Então eu divido 72 por 3.600. Aí fica 0,02 metros cúbicos por segundo. Agora é só substituir na fórmula. Repetiu 10,67. 0,02 é a vazão que a gente calculou, que a gente transformou aqui, elevado àquele número. Aí embaixo, o C, que é o coeficiente de Hazen-Williams, elevado a esse número. 0,120, que é o diâmetro, elevado a esse número. O diâmetro já em metros, ó. E aí, fazendo essa conta aqui dos expoentes primeiro, seguindo a ordem das operações, faz o expoente primeiro. Fazendo o expoente, a gente vai ter isso aqui, 10,67 vezes esse número aqui já calculado, 0,0007137, dividido por os números de baixo também já calculados, 8.818,1633 vezes esse número também já calculado, 0,00003278. Aí fazendo agora a multiplicação, em cima e embaixo a gente vai ter esses valores. E agora fazendo essa divisão a gente vai ter o resultado. 0,026345 MCA por metro. Essa é a perda de carga. Perde 0,02 tananã metros de coluna de água a cada metro de tubulação. Perde essa pressão. Então eu posso escrever isso, MCA por metro ou metro por metro. É mais comum escreverem assim. Então é isso. Assim você resolve essa questão aqui. Já é a resposta. Agora eu vou passar aqui para o computador para mostrar como é que você pode também calcular isso através de uma planilha para agilizar aí seus cálculos. Fala, turma do agro! Vamos aqui para a segunda parte ver como é que faz aquela questão na planilha. Se esse vídeo tem te ajudado até aqui, clica aí no gostei e se inscreve para agradecer. E vem comigo para a gente fazer aqui rapidamente esse cálculo. Pela planilha, é muito interessante que você faça, que você tenha um aí, porque vai garantir que você evite, aliás, vai fazer com que você evite erros de digitação na calculadora. Então você vai fazer por aqui. Caso você duvide do resultado, você vai observar só os valores que você colocou, alterar alguma coisa se você tiver errado e já vai aparecer o resultado novamente, sem precisar fazer todo aquele cálculo na calculadora, na mão, parte por parte. Então bora lá. Para aquela questão, a gente vai pegar a equação de Hazen-Williams, ela está aqui, ó, por extenso. Aí a gente vai montar aqui ela. Vamos botar assim, ó, J, que é a perda de carga de Hazen-Williams. Dar uma esticada aqui nessas. Acho que eu vou deixar assim por enquanto, depois eu ajeito. Vou botar aqui negrito. E aí a equação precisa de que para funcionar? Vamos olhar lá, ó. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Precisa do que é a vazão. Já está aqui, ó. Já temos um Q. Precisa do C, que é o coeficiente de atrito de Hazen-Williams. E precisa do D, que é o diâmetro interno. O diâmetro interno já está aqui, ó. Então vamos precisar colocar só o C de... Vou botar HW. Vou botar H.W, que é Hazen-Williams. Para não precisar escrever isso tudo. Aqui também, para diminuir o tamanho da escrita, botar assim, ó, Hazen.Williams. E dar só uma esticadinha aqui para caber o nome todo. Pronto. Aí aqui eu vou centralizar e dar o negrito também. E vou botar aqui o J de também H.W, que é Hazen-Williams. Vou botar em negrito e centralizar também.
Lembrando que aqui vai estar em metro por metro. Aí beleza. Então vamos só agora montar a fórmula. Ó. A fórmula de Hazen-Williams é o que? O J é igual a 10, como está escrito aqui, ó, 10,67 vezes Q, que é a vazão, o número que eu vou colocar nessa célula, elevado, bota aqui o elevado é o acento circunflexo, a 1,852. Aí, dependendo da planilha que você estiver trabalhando, é bacana colocar o expoente aqui, ó, entre parênteses, para garantir que ele vai calcular o expoente antes de multiplicar. Porque essa é a ordem dos cálculos. Primeiro expoente, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Ou seja, primeiro os números que estão elevados, depois os números que estão divididos e estão se multiplicando, e depois é que faz os números que estão somando ou então com conta de menos, digamos assim. Aí beleza, ó. Aqui já é a parte de cima da equação. A parte de cima é 10,67 vezes Q, que é a vazão, elevado a 1,852. A parte de baixo, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular ela aqui no cantinho e vou puxar para lá só o resultado, porque tem dois números com expoentes se multiplicando. E eu vou ter que ainda dividir o resultado desses números pelo resultado que está aqui em cima. Então vai ficar bem esquisito aqui. Aí talvez dê bug na planilha. Então eu vou calcular aqui, ó, no cantinho aquilo. E vou fazer a conta. Isso aqui é aquelas informações que estão na parte de baixo. Ó. C elevado a 1,852 vezes o D, que é o diâmetro interno, elevado a 4,87. Pronto. Aí eu estico aqui para ficar em uma célula só. Vou dar o Ctrl B para deixar negrito. E vou centralizar. Isso aqui eu vou botar entre parênteses. Por quê? Porque tem que fazer o expoente e depois é que multiplica. Aí beleza, eu vou botar o igual. E agora eu vou colocar as informações. C elevado a 1,852. O C é o quê? É o valor que eu vou colocar aqui. Então eu seleciono aí, ele já vai para lá quando você clica. Tá. Aí você bota aqui o circunflexo, que é o elevado, a 1,852. Vou deixar isso aqui entre parênteses, porque é o expoente, vezes, aí abre parênteses para colocar o outro expoente, que é o que? O D, que é o número que eu vou colocar aqui, elevado a 4,87. E aí fecha parênteses. Pronto. Tá zero aqui porque o C tá com zero. E esses números estão se multiplicando. Então, se você multiplica qualquer número por zero, vai dar zero. Mas aqui já deve estar dando resultado. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Isso aí na parte de baixo da equação de Hazen-Williams. Então, eu vou, ó, pegar isso aqui tudo, deixar entre parênteses e dividir pela parte de baixo, que é justamente esse cálculo que eu vou fazer nessa célula aqui. Então, eu cliquei, ele já mandou a informação da célula para lá. Ó. Agora é só dar Enter. Pronto, deu um erro porque a gente não colocou os números certinhos ainda, mas agora vai dar certo. Ó. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar tudo aqui nas células editáveis. Essa planilha eu montei no vídeo que eu falo sobre a primeira questão dessa prova. Caso você não tenha visto, dê uma olhada aí para ficar a par da situação. Mas eu montei essa planilha inteirinha nesse vídeo aí, que eu falo do cálculo F dessas equações. Então, beleza. Para o Hazen-Williams, a gente precisa de quê? Da vazão, que é o Q. Aí vamos lá calcular a vazão. Ele diz na questão que a vazão é
72 metros cúbicos por hora. E a gente lá transformou já em metro cúbico por segundo, dividindo isso aqui, esse 72, por 3.600. E a gente dividiu por quê? Porque por segundo vai ter que ser um valor bem menor de metro cúbico, porque quando tiver passado 1 hora é que tem que ter saído 72. Então por segundo tem que sair tipo 1, 0, alguma coisa, para em 1 hora ter saído 72. Então por segundo vai ser um valor menor que esse. Para ser um valor menor, eu tenho que pegar algum número e dividir por ele. E eu sei que o número de hora para segundo é 3.600, porque tem 3.600 segundos em 1 hora. Então eu pego aqui, ó, e pego 72 dividido por 3.600. Dá 0,02. É o nossa vazão aqui, ó, 0,02. Dá o Enter. Pronto. O que é que ele precisa mais? Precisa do C. O C a questão já nos deu. O C é o coeficiente de atrito de Hazen-Williams, que é 135. A questão já fala. Centralizar aqui. E o outro é o diâmetro interno. Ele diz que o diâmetro interno é 120 milímetros. 1 metro precisa de 1.000 milímetros para existir. Então, se eu pegar um número em milímetros e dividir por 1.000, eu vou saber quantos metros tem nesses milímetros. Então, eu pego, ó, bota aqui igual 120 dividido por 1.000. Vai dar 0,120 ou 0,12, que é a mesma coisa. E eu vou digitar aqui, ó, o diâmetro interno 0,12 e dar o Enter. E aí pronto, ó. Para calcular o fator de atrito por Hazen-Williams, eu preciso de quê? O 10, que é um número que já está na fórmula, a vazão, que eu já coloquei, o coeficiente de atrito, que eu já coloquei, e o diâmetro interno, que eu já coloquei. Então, eu já posso considerar esse valor que minha fórmula calculou válido. Então, eu pego aqui e digo ó, que o J de Hazen-Williams é igual a esse valor que a nossa planilha calculou. Já vai estar aqui, ó. Ou eu posso digitar também, ó, o valor que está lá. Posso escrever aqui já arredondando. 0,02634. 4 números significativos depois do zero, né? Depois da vírgula. E aí a gente arredonda aqui, ó. Como tem um 3 depois, e 3 é menor que 5, então fica 4 mesmo. Se fosse maior que 5, a gente arredondava esse 4 para cima. Mas como não é, como é menor que 5 esse 3, fica 4 mesmo. Então é isso, já está calculado, ó. Você vê que deu o mesmo resultado que a gente calculou lá no papel. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, gostei e se inscreve para agradecer. Se ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários. Por enquanto é só. Tchau e até o próximo vídeo.